Naquela manhã, não havia muitos clientes na barraca de doces, provavelmente porque era o início da semana de trabalho e a maioria dos moradores da cidade estava indo trabalhar após um fim de semana agradável. A vendedora observava as pessoas com um olhar cansado, saboreando preguiçosamente seu café. Nesse momento, uma senhora idosa de cerca de 70 anos se aproximou da barraca e começou a contar as moedinhas. A vendedora fez uma careta, mas se absteve de comentar. Ao longo dos anos de trabalho, ela se acostumara com tais situações e preferia não dar muita atenção a elas. Agora ela vai vasculhar a bolsa por séculos e depois vai dizer que não tem dinheiro suficiente. Como é previsível? Porque eles nunca podem inventar algo novo, pensou a vendedora, ficando irritada. Nesse momento, a idosa se aproximou da janela da barraca e disse: "Querida, posso pegar um pouco de pão fiado? Eu vou te pagar amanhã." A vendedora olhou para a cliente idosa com escárnio e disse: "Há tantos mendigos por aqui, todos vocês querem algo de mim. E quem vai me dar coisas de graça? Você tem muita audácia." Lágrimas encheram os olhos da idosa e seus lábios começaram a tremer traiçoeiramente. "Eu realmente pareço uma mendiga? Só preciso de um pedaço pequeno de pão. Eu não como há 3 dias. Isso é problema meu?" Respondeu ela. "Pare de mendigar nas ruas e arranje um emprego como o resto de nós." A vendedora retrucou, parecendo irritada. Francamente, ela não estava disposta a conversar naquele momento. No mesmo instante, um homem alto apareceu atrás da idosa. A vendedora imediatamente reconheceu o cliente rico e acenou para ele educadamente. Ela sabia que o empresário compraria um pão branco e um saco de pãezinhos de canela frescos. A vendedora olhou com desdém para a idosa e disse: "Bem, quanto mais tempo eu tenho que esperar? Sem dinheiro, sem pão. Você deveria ter entendido isso e parado de segurar a fila." O telefone do empresário começou a tocar e ele se afastou para atender a ligação. Esse homem se chamava Chris. Era proprietário de uma grande empresa de transporte que oferecia serviços de envio por todo o país. Enquanto conversava com um de seus gerentes sobre um pedido, ele não pôde deixar de olhar para a idosa parada diante dele. Sua aparência era comum, com um vestido simples sem forma ou cor, uma bolsa desgastada sobre o ombro e sapatos antiquados com um pequeno salto. E então, o olhar de Chris parou no broche que a idosa tinha no vestido. Ele definitivamente já tinha visto aquilo antes, mas não conseguia se lembrar de onde ou quando, especialmente porque a voz monótona do gerente vindo do alto-falante do telefone não o deixava se concentrar. Enquanto isso, a vendedora já tinha dispensado a idosa e estava observando Chris com um olhar respeitoso, esperando que ele terminasse sua ligação. Finalmente, Chris desligou o telefone, virou-se para a vendedora e fez o pedido. "Bom dia, senhora. Gostaria de pedir um pão fresco e um saco de pãezinhos de canela, por favor." A vendedora imediatamente pegou o pão mais bonito e entregou a Chris, junto com os pãezinhos cheirosos. "Obrigado, senhora. Tenha um bom dia", respondeu o empresário, pagou pela compra e dirigiu-se ao seu carro. Ele tinha praticamente esquecido o incidente com a idosa na barraca de doces, mas algumas memórias fragmentadas surgiram devido ao broche antigo no vestido da idosa. Quando Chris chegou em casa, toda a sua família estava lá, sua esposa grávida, Nancy, e seus filhos gêmeos, Kyle e Billy. Ultimamente, isso se tornou uma espécie de tradição para Chris, uma que ele seguia fielmente, independentemente do dia da semana. A família já estava acordada. Os gêmeos Kyle e Billy já tinham tomado seus banhos e estavam sentados na cozinha esperando por suas porções de pão fresco com pasta de amendoim. Nancy estava ocupada com a cafeteira, planejando servir uma xícara de café forte e revigorante para seu marido em breve. Toda a família se sentou à mesa e começou a discutir as últimas notícias. Eles não conseguiam fazer isso durante o jantar, porque Chris costumava chegar em casa muito tarde quando sua esposa e filhos já estavam indo para a cama. "Querido, acho que você deveria tentar trabalhar menos. Você desaparece no trabalho por dias e eu não consigo dar conta de tudo sozinha", Nancy dizia de vez em quando. Chris sabia que Billy estava tendo problemas na escola e frequentemente se envolvia em brigas, e Kyle estava indo mal em matemática, o que deixava sua mãe muito preocupada. Decidindo trazer esse tópico novamente no café da manhã, Chris sugeriu: "E se contratássemos um tutor para ajudar o Kyle com matemática e ensinar o Billy a se comportar bem na escola?" Nancy pensou sobre isso.
A sugestão de seu marido parecia razoável, especialmente considerando que o dia do parto dela estava se aproximando e ela não teria muito tempo para passar com os gêmeos em breve. No entanto, Kyle e Billy não gostaram da ideia de seu pai. Eles não gostavam de estudar e preferiam brincar e assistir desenhos animados. Mas onde vamos encontrar alguém que possa lidar com nossos meninos? Eles dão muito trabalho, você sabe, Nancy disse, pensativa, franzindo a testa. Chris estava prestes a sugerir entrar em contato com uma agência de recrutamento quando parou no meio da frase. Ele, de repente, se lembrou de alguém. Um professor, é claro. Por que eu não percebi isso antes? Aquela mulher na barraca, com seu broche antigo, era a senhora Somerset, exclamou Chris, lutando para conter sua excitação. Nancy simplesmente olhou para o marido com surpresa, enquanto Kyle e Billy ficaram quietos e ansiosos, observando cada movimento de seu pai. Chris parecia muito agitado e não conseguia ficar parado por um segundo sequer. Sua mente o levou de volta ao tempo em que tinha a mesma idade que Billy e Kyle têm agora. Naquela época, ele morava com sua mãe e seu padrasto, que tinha problemas com álcool e não parecia estar disposto a se endireitar. Com medo da raiva de seu padrasto, o jovem Chris costumava se esconder na despensa e ficar lá até que os adultos parassem de discutir. Durante esse tempo, ele ia muito mal na escola, e quase todos os dias a senhorita Amanda Somerset era chamada para conversar com o diretor. Mas o que uma mulher exausta por problemas familiares poderia fazer, especialmente quando seu parceiro começava uma briga quase todos os dias? Foi nesse momento que Amanda Somerset veio em socorro de Chris. Ela estava ensinando matemática em sua escola naquela época e tomou o aluno com dificuldade sob sua asa, ajudando-o a recuperar o atraso. Ela fez isso por iniciativa própria e completamente de graça. Amanda não tinha filhos, então cuidava de Chris como se fosse seu próprio filho. Com o tempo, graças à ajuda dedicada da professora, Chris se tornou um dos melhores alunos de sua turma. Muitas vezes, ao visitar sua professora favorita, o adolescente notava um broche antigo em sua mesa de cabeceira. Quando ele perguntava sobre a origem, a senhora Somerset respondia: "É da minha falecida avó. Dizem que tem sido passado de geração em geração, quase desde a época de Franklin, embora eu acredite que seja apenas uma lenda familiar sem um valor histórico real." Chris não parava de admirar a beleza do broche e agora o via novamente. Apenas alguns minutos depois, quando o empresário finalmente recuperou a compostura, ele disse: "Acho que conheço uma boa professora. O nome dela é Amanda Somerset." Nancy respirou aliviada, pois por um momento pensou que seu marido estava prestes a ter uma enxaqueca. Mas felizmente não era o caso. Para ser franco, Chris sentiu-se culpado por não reconhecer a senhora Somerset imediatamente, tendo confundido a idosa com uma mendiga. Levou cerca de 3 dias para Chris encontrar a professora de seu passado. Aconteceu que 3 anos atrás, a casa da senhora Somerset havia pegado fogo quase completamente devido a um raio. Desde então, a solitária idosa vivia nas ruas, tentando sobreviver da melhor forma possível. Ela recebia uma pensão, mas o valor era tão irrisório que mal durava até o próximo pagamento. Quando a senhora Somerset reconheceu Chris como seu ex-aluno, não conseguiu conter as lágrimas. Infelizmente, não havia ninguém para ajudá-la. A idosa não tinha parentes. Alguns deles haviam falecido, enquanto outros moravam do outro lado do país, completamente alheios à sua existência. Quando Chris ofereceu à senhora Somerset a oportunidade de se mudar com sua família, ela ficou visivelmente surpresa. No entanto, quando soube que ensinaria matemática aos filhos de Chris, ela não pôde deixar de sorrir. Assim, Amanda Somerset tornou-se membro da família de seu ex-aluno. Apesar de sua idade avançada, ela conseguiu fazer um grande impacto no nível de conhecimento de Kyle. Quanto a Billy, a gentil senhora preparou um programa educacional especial com o objetivo de incutir valores morais e comportamento adequado no menino. E quando Nancy deu à luz a bela bebê Sarah, a idosa não conseguiu conter as lágrimas. Cerca de um mês depois, Billy e Kyle começaram a chamar a senhora Somerset de avó, o que deixou tanto Chris quanto a idosa muito felizes. Ao olhar para o rosto feliz de sua antiga professora, o empresário estava confiante de que havia tomado a decisão certa. Não é segredo que o bumerangue da bondade inevitavelmente retorna para aquele que o lançou,
Não importa quanto tempo tenha passado, seja um ano ou algumas décadas.